pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos. A leitura de hoje está em 1 Reis, capítulos 14, 15 e 16. Vamos iniciar então? 1 Reis, capítulo 14. Por aquele tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abião, ficou muito doente. Então Jeroboão solicitou a sua esposa: levanta-te, veste um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vai a Siló, onde está o profeta Aías, aquele que me predisse que eu reinaria sobre todo este povo. Leva contigo 10 pães, bolos, um pote de mel e vai ter com ele. Pergunta o que vai acontecer com nosso filho e ele lhe dará a resposta. Assim fez a esposa de Jeroboão. Levantou-se bem cedo, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Ora, este não mais conseguia enxergar, porquanto a velhice já lhe paralisara os olhos. Mas Yahvé lhe dissera: eis que aí vem a esposa de Jeroboão para te pedir um oráculo a respeito do filho que está doente, e tu lhe dirás isso e isso. Ela virá fazendo-se passar por outra pessoa. Logo que Aías ouviu o barulho de seus passos junto à porta, disse: entra, esposa de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu fui enviado a ti com a missão de te entregar uma triste mensagem. Portanto, volta e dize a Jeroboão: assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: eu te escolhi e exaltei entre o povo e te constituí líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a ti. Contudo, tu não tens agido como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era certo aos meus olhos. Mas tens praticado mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Chegaste ao ponto de construir para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e viraste as costas para minha pessoa. Por isso, farei vir a desgraça sobre a casa de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último dos homens de sua família em Israel, que são capazes de urinar na parede. Seja escravo ou livre, varrerei os descendentes de Jeroboão até o fim, como se varre o esterco queimado, até que não reste mais qualquer vestígio. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se fartarão com os que morrerem no campo. Assim falou Yahvé. Agora, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Quando entrares na cidade, um menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Dos que pertencem a Jeroboão, este é o único que será sepultado, porque só nele Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, percebeu algo de bom e agradável aos seus olhos. Yahvé estabelecerá sobre Israel um rei que exterminará toda a casa de Jeroboão. Yahvé fará Israel vacilar e tremer como caniço que se agita na água. Arrancará Israel desta boa terra que concedeu aos seus antepassados e o dispersará do outro lado do rio, o Eufrates, porque construiu e ergueu seus postes sagrados, provocando a ira de Yahvé. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e que fez Israel cometer. Então a esposa de Jeroboão levantou-se, partiu e foi para Tirza.
Assim que chegou à soleira da porta de casa, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, como dissera Yahvé por intermédio de seu servo Aías, o profeta. O restante da história de Jeroboão, as guerras que fez e seu governo, tudo isso está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. O tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos. Ele descansou com seus pais e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando subiu ao trono e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Yahvé escolhera entre todas as tribos de Israel para nela estabelecer o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era da nação de Amon. O povo de Judá pecou, fazendo o que era mal aos olhos de Yahvé, e deu ainda mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados já haviam dado. Eles também construíram para seus cultos altares idólatras, colunas sagradas e postes dedicados às divindades, sobre todos os montes e debaixo de todas as grandes e frondosas árvores. Havia em todo o país até prostitutos cultuais, e o povo se envolvia em todo tipo de prática abominável, comum nas nações que Yahvé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, o rei do Egito, Sisaque, atacou Jerusalém. Apoderou-se dos tesouros do templo de Yahvé e das riquezas que havia no palácio real, levando tudo, até mesmo todos os escudos de ouro batido que Salomão mandara fazer. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os confiou aos chefes dos guardas, que vigiavam a porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo de Yahvé, os guardas vinham e os tomavam e depois os devolviam à sala dos guardas. Todos os demais acontecimentos notáveis do reinado de Roboão e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra contínua entre Roboão e Jeroboão. Roboão adormeceu com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi. Sua mãe era amonita e se chamava Naamá, e Abirão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis, capítulo 15. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abião se tornou o rei de Judá. Ele governou durante 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Ele repetiu todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Não foi íntegro para com o Senhor, seu Deus, como foi Davi, seu antepassado. Mas, por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada, um filho em Jerusalém, como linhagem e sucessão real, fortalecendo assim Jerusalém. Pois Davi fez o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida de Roboão. Os demais atos de Abião e todos os seus feitos estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. E Abião repousou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel,
Asa iniciou seu reinado em Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa agiu de modo reto diante de Yahvé, como Davi, seu antepassado, porque tirou da terra os prostitutos cultuais, conhecidos como sodomitas, e destruiu todos os ídolos que seus pais haviam erguido. Destituiu sua própria avó Maaca da autoridade de rainha-mãe, porquanto ela havia construído um abominável objeto de culto para servir de ídolo sagrado. Ele queimou este poste ídolo próximo ao ribeiro de Cedron. Contudo, Asa não removeu os altares das colinas, embora seu coração tenha sido totalmente dedicado a Yahvé durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Yahvé os objetos que seu pai havia consagrado e os objetos que ele mesmo dedicara, prata, ouro e vasos. E houve uma grande batalha entre Asa e Baazã, rei de Israel, durante todo o seu reinado, pois Baazã, rei de Israel, invadiu Judá e edificou a cidade de Ramá, para que ninguém pudesse sair nem entrar no território de Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que estavam depositados junto aos tesouros do templo de Yahvé, e também os objetos valiosos do palácio real, e os entregou nas mãos de seus servos. O rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que vivia e governava em Damasco, com esta mensagem: haja aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Envio-te um presente de prata e ouro. Vai e rompe tua aliança com Baazã, rei de Israel, para que se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os chefes de seu exército contra as cidades de Israel. Conquistou Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e toda Quinerete, a região próxima ao lago da Galileia, além de todo o território de Naftali. Quando Baazã ficou sabendo disso, parou a construção de Ramá e permaneceu em Tirza. Então o rei Asa determinou em todo Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baazã a edificava. Com esse material, o rei Asa mandou construir Geba de Benjamim e Mispá. O resto da história de Asa, toda a sua valentia e todos os seus atos não estão todos registrados no livro das crônicas dos reis de Judá? Contudo, na velhice ele ficou enfermo dos pés. Asa descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu antepassado, e seu filho Josafá tornou-se seu sucessor. E Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Entretanto, praticou o que o Senhor reprova, trilhando nos caminhos de seu pai e no pecado que ele tinha induzido Israel a cometer. Baazã, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o feriu de morte em Gibeon, que pertencia aos filisteus, pois Nadab e todo Israel sitiavam Gibeton. Baazã assassinou-o no 3º ano do governo de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que se tornou rei, massacrou toda a casa de Jeroboão, sem poupar ninguém, até ao extermínio, segundo a predição que Yahvé fizera por intermédio de seu servo Aías, o Silonita. Isso ocorreu
por causa dos pecados que Jeroboão tinha praticado e também havia levado o povo de Israel a cometer, a ponto de provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Todos os demais atos históricos de Nadab e tudo o que realizou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim houve guerra entre Asa e Bazã, rei de Israel, durante todos os seus dias. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Bazã, filho de Aías, tornou-se rei sobre Israel em Tirza e reinou durante 24 anos. Ele praticou o que era mal perante Yahvé, seguindo o caminho de Jeroboão e nos erros que ele havia induzido Israel a pecar. 1 Reis, capítulo 16. Então a palavra de Yahvé veio a Anani, Jeú, filho de Anani, contra Bazã, afirmando: Eu te ergui do pó e o fiz líder de Israel, o meu povo, mas preferiste seguir os caminhos de Jeroboão e induziu o meu povo a fazer o que era mal e provocar minha ira por causa dos pecados deles. Por isso, varrerei Bazã e sua casa, tornarei sua casa semelhante à de Jeroboão, filho de Nebate. Todo membro da família de Bazã que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O resto da história de Bazã, seus atos e realizações estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Bazã adormeceu com seus pais e foi sepultado em Tirza. Então Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Além disso, por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, chegou a palavra de Yahvé e foi transmitida a Bazã e a sua casa, não apenas por causa de todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o grandemente com suas atitudes, tornando-se semelhante à família de Jeroboão, mas também por ter exterminado essa casa. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Bazã, começou a governar em Tirza sobre o povo de Israel e reinou 2 anos. Seu servo Zinri, chefe da metade de seus carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, seu mordomo do palácio em Tirza. Zinri entrou, feriu-o de morte no 27º ano de Asa, rei de Judá. Depois reinou no lugar dele. Logo que se tornou rei e sentou-se no trono, massacrou toda a família de Bazã, sem lhe deixar vivo um só dentre todos os que urinam na parede, e matou também seus parentes e seu amigo. Zinri exterminou toda a casa de Bazã, segundo fora predito de acordo com a palavra de Yahvé, que ele falara contra Bazã por intermédio do profeta Jeú, por causa de todos os pecados que cometeram Bazã e Elá, seu filho, e fizeram Israel cometer, provocando a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, mediante seus ídolos vãos. Os demais atos de Elá e todos os seus feitos estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa em Judá, Zinri foi rei de todo o povo de Israel em Tirza durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam sitiando a cidade filisteia de Gibeton. Quando o acampamento dos israelitas recebeu esta notícia, Zinri promoveu um motim e inclusive matou o rei. Todo Israel na mesma hora, no acampamento, proclamou o comandante do exército Onri rei em Israel.
Onri e todo Israel com ele deixaram Gibeton e vieram sitiar Tirza. Quando Zinri percebeu que a cidade ia ser tomada, entrou no castelo do palácio real e o incendiou em torno de si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal diante de Yahvé, preferindo andar de acordo com os caminhos de Jeroboão e agindo conforme os pecados que este cometera, fazendo Israel também pecar. O resto da história de Zinri e a conspiração que ele tramou não estão todas escritas no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu. Metade preferiu e apoiou Zibni, filho de Ginate, para proclamá-lo rei, e a outra metade defendia a proclamação de Onri ao trono. Mas o partido de Onri prevaleceu sobre o de Tibni, filho de Ginate, de modo que Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 do reinado de Asa, em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos seus primeiros anos, ele administrou a partir de Tirza. Ele comprou de Semer a colina de Samaria pelo valor correspondente a 70 quilos de prata e construiu sobre este monte uma cidade fortificada. Ele deu o nome de Samaria em homenagem ao nome de Semer, o antigo proprietário dessa colina. Contudo, Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, superando com seus erros em muito a todos os seus antecessores. Imitou em tudo a conduta de Jeroboão, filho de Nebate, e todos os pecados a que este conduzira Israel a praticar, irritando sobremaneira a Yahvé, o Senhor Deus de Israel, com seus ídolos absolutamente inúteis. Os demais atos de Onri e o seu poder estão descritos no registro histórico dos reis de Israel. Onri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe passou a reinar em seu lugar. No ano 38 do reinado de Asa, em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior. Casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Ele ergueu um altar ao deus Baal no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Em seguida mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, muito mais do que todos os reis de Israel que o precederam. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito Abirão, e quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho caçula Zegube morreu, conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué, filho de Nun. Amanhã leremos os capítulos 17, 18 e 19 de 1 Reis. Até amanhã, então, se o Senhor nos permitir. Um abraço, fiquem com Deus.